Começa agora, Inédita Pamonha. Por instantes felizes, virginais e irrepetíveis. Olá, seja bem-vindo ao nosso Inédita Pamonha, podcast de reflexão sobre a vida de toda quinta-feira. Quinta-feira que sempre foi e sempre será dia de espaguete. É também dia de reflexão, dia de ponderação sobre a nossa existência. Essa mesma de carne e osso que a gente encara todo dia. Nós estamos sob o oferecimento de Eastman Chemical do Brasil e de BNP Paribas Asset Management. Falar da alma para os gregos, a psique, já sabemos que Platão a propõe como eterna, sendo eterna imaterial. Sim, porque se fosse material não poderia ser eterna, dado que tudo que é matéria se esfacela, se deteriora, se corrompe. Pois muito bem, esta alma então sempre existiu e sempre existirá, razão pela qual ela não morre. Ora, sendo assim, a alma ela fica conosco durante a vida, mas ela vem de longe e ela vai para longe. Assim, é uma coabitação provisória, temporária. No nascimento, a alma cai e é aprisionada pelo corpo. Na morte, a alma sobe e é liberta do corpo. Bom, esse entendimento é um entendimento maiúsculo da tradição grega, uma das duas grandes tradições que balizaram o homem ocidental. Claro que há uma outra, é a tradição judaico-cristã. Jesus era judeu, claro, e Jesus ele é herdeiro de uma tradição importante que eu diria coincide muito pouco com esse entendimento de psique que eu acabei de apresentar. E por quê? Vamos lá. A primeira grande diferença é que a concepção hebraica, judaica de homem é unitária. O homem é um só e não é, portanto, dividido em corpo e alma. Olha que loucura! Pois é. Então, nesse sentido, quando o homem nasce é tudo que nasce, quando o homem morre é tudo que morre com ele. Ok? Segundo ponto, preste atenção. Para Platão, como você deve ter percebido, a alma é tudo de bom, a alma é hierarquicamente superior, a alma sempre teve familiaridade com as ideias e assim por diante. Enquanto o corpo, ele é carente, ele é sempre faltante, ele é desejante, ele é apetitoso, ele é inclinado, ele é desequilibrado, ele pode atrapalhar demais a alma durante o tempo de vida. Sendo assim, poderíamos dizer que para Platão o mal está no corpo. E quanto menos mal o corpo produzir para a alma, melhor será para nós, que dependemos, digamos, da boa sintonia entre ambos. Pois muito bem, qual é a graça da tradição hebraica? Ora, se o homem é uma coisa só, é claro que não há que falar que o mal esteja no corpo. Aliás, nessa tradição hebraica, o corpo é uma criação de Deus. E, sendo uma criação de Deus, não pode ser tão ruim, Não pode encarnar o mal. Então, nesse sentido, o mal deve estar em outro lugar. E, naturalmente, o mal está na separação, na fronteira, no distanciamento, na ruptura entre Deus e o homem. Como é que nós enxergamos essa ruptura? Bem, em primeiro lugar, nós poderíamos dizer que se há algum dualismo na tradição judaica, o dualismo é justamente entre vida e morte. Quem nos dá a vida é Deus. Então perceba, Deus nos dá o sopro vital, esse sopro vital nos é assoprado pelo nariz e a partir daí nós vivemos de tal maneira que Deus, que nos deu essa vida, nos permite viver em aliança com Ele por conta de termos vivendo um pouco de Deus em nós.
Ora, qual é o problema disso? É que morrendo, não é? Essa aliança se rompe, essa aliança se desfaz, de tal maneira que a concepção é muito simples. Uma coisa é a carne, é o corpo sem vida, portanto é o corpo sem Deus. E a outra coisa é o corpo, que é a carne com vida, que é a carne com Deus. De tal maneira que, na hora que a carne deixa de ser corpo, em outras palavras, na hora que a vida escapa, a vida desaparece, é uma certa aliança com Deus que se desfaz. Bem, você imagina a imensa distância que há entre esse entendimento, não é? Esse entendimento da vida como sendo uma coisa muito boa, aliança com Deus, e a morte como sendo uma coisa muito ruim, que é a distância de Deus, a ruptura da aliança com Deus, é praticamente o inverso do que propõe Platão. Quando a alma está de boa, ela está longe do corpo, a aproximação da alma com o corpo durante a vida é problemática, depois da morte, a alma volta livre, leve e solta para o seu mundo e, portanto, digamos, seus problemas acabaram. Perceba, há aqui uma rigorosa inversão. É Deus que dá a vida é o bem mais precioso, no caso da tradição judaica, claro, e, portanto, quando a vida acaba, é essa aliança com Deus que se interrompe também. Naturalmente que essa primazia da vida, essa importância dada à vida, ela se traduz numa série de consequências práticas de ojeriza ao homicídio, ao suicídio, ao consumo da carne com sangue e tantos outros, né? Que podemos, de certa maneira, depreender desse apreço da vida como sendo o bem supremo, como sendo o presente maior dado por Deus para cada um de nós. Bem, eu gostaria que essa aliança convivente fosse entendida por nós como alguma coisa ligada à vida boa, não é? E, portanto, que associássemos o sopro vital, que é o ruá de Deus em nós, R-U-A-H, né? O ruá de Deus em nós, o sopro vital, né? A vida, portanto, o próprio Deus, né? E a vida boa, né? Como sendo praticamente a mesma coisa, né? Ao passo que a morte, né? O pecado e, digamos, o desaparecimento desse ruá, ou seja, a carne sem corpo, né? Como sendo, digamos, o outro lado, o lado que não queremos, né? Morte, pecado e carne acabam sendo amalgamados, né? Na oposição com a vida, a aliança com Deus e o ruá divino em nós. Portanto, eu acho que surge como absolutamente suficiente a evidência, né? Do abismo que separa a tradição grega de Platão e a tradição judaica na qual Jesus foi formado, né? Ora, para Platão, o homem é essencialmente alma. O homem é essencialmente uma alma que tem no corpo a sua prisão, tem no corpo a sua tumba, né? E é por isso que a morte é um momento de libertação a ser celebrado, né? De certa maneira, esse entendimento da morte, né, para o pensamento grego, ele se inverte de maneira abrupta no caso da tradição judaica, como eu insisto em destacar, né? A separação em relação ao vivente maior, com V maior, que é Deus, né? É, digamos, tudo o que o homem tem que evitar. E, portanto, a morte é, digamos, o momento mais difícil de toda a existência, porque, claro está que para restabelecer essa aliança com Deus, será preciso a ressurreição. E a ressurreição, o resgate da vida, né? O resgate do sopro vital, essa ressurreição, dada a concepção unitária do homem na tradição hebraica, essa ressurreição, ela exigirá uma ressurreição dos corpos propriamente. Então entenda que Jesus foi gestado numa tradição em que o que era oferecido, o que era prometido como discurso de salvação, era a ressurreição dos corpos. E a ressurreição dos corpos inclui aí, claro, naturalmente, todas as prerrogativas que os gregos entregavam nas mãos da alma. Então, nesse sentido, a diferença é enorme. Por quê? Porque para os gregos o fato do corpo morrer não tem problema nenhum, pelo contrário, é um favor que me faz, e
E a alma, não há que ressuscitá-la por uma razão muito simples. Ela é imortal, né? Então, evidentemente, a ressurreição de alma é um absurdo, a alma é imortal. Então, nós temos aqui duas concepções extremamente diferentes. Poderíamos lembrar que essas duas concepções talvez encontrem na descrição, né, na narrativa da morte de Sócrates e da morte de Jesus, eu diria, o seu ponto colorido maior, a sua explicação mais cristalina, né? Enquanto Sócrates toma a cicuta de forma absolutamente tranquila, né? De forma apaziguada, de forma flegmática, né? E, claro, tenta explicar a todos os seus discípulos que o que estava acontecendo ali era só o que podia acontecer, que era tudo de bom, que a alma não morreria, que ele só poderia passar para um estágio superior e melhor, etc. Jesus, no episódio, né, da sua morte, Jesus clama a Deus, né? Exorta, né? Por que me abandonaste? Né? Porque a morte é justamente esse momento de abandono, esse momento de distanciamento de Deus, que só poderá ser resgatado a partir de uma ideia de ressurreição. Bem, eu termino esse episódio do Inédita Pamonha deixando claro que mesmo no cristianismo mais tardio, o entendimento grego é preponderante. Eu diria que até mesmo nos templos cristãos, né, nos cultos cristãos, a ideia da ressurreição da alma é uma ideia que tem primazia em relação à ressurreição dos corpos numa concepção unitária de homem, né? Eu, todas as vezes que estive em velório de entes queridos, em velórios doloridos para mim, como os velórios do meu pai e da minha mãe, o sacerdote ali presente, ele observava que as almas do meu pai e da minha mãe já estavam perto de Deus e aguardando pelas almas que em breve a eles se juntariam. Em momento algum, o sacerdote, agora no século XX, século XXI, né, em momento algum o sacerdote observou que haveria um momento de ressurreição dos corpos, não é, do meu pai e da minha mãe, e que, portanto, nós estaríamos juntos, poderíamos dizer assim, tal como éramos, não é? Tal como éramos naquele momento da separação. Não. Prevaleceu, portanto, a ideia de que existe uma alma que não morreu, portanto, uma alma imortal, e essa sim estará preservada, será eventualmente avaliada e terá um encaminhamento e posteriormente poderá até permitir, não é, esse reencontro, essa recuperação, digamos, dos laços que aqui na Terra se gestaram em vida. Então, poderíamos sugerir de maneira curiosa e interessante que Jesus não era completamente cristão, não? Porque Jesus dava imensa importância à questão da ressurreição dos corpos, né? Que o diga Lázaro, né? Jesus dava imensa importância à cura dos doentes, Jesus dava imensa importância à vida de carne e osso como grande símbolo da aliança com Deus. O Deus que nos deu a vida, Deus que nos deu o sopro vital. E, portanto, claro está que, a seguir Jesus por ele mesmo, há que se aguardar um momento de ressurreição da unidade do nosso ser, ou, se você preferir, de corpo e alma, que na tradição hebraica são um todo único. Isso por essa quinta-feira linda, para você refletir. Se quiser, ouve de novo. Se não quiser, dispense-se desta tortura. Mas este foi mais um Inédita Pamonha, oferecimento de Eastman Chemical do Brasil e BNP Paribas Asset Management. Um abraço e até quinta que vem. Você ouviu o Inédita Pamonha, por Clóvis de Barros Filho, trazido até você pela revista Inspire-se. Acesse www.revistainspirec.com.br e nos siga nas redes sociais. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.